Olá, olá, sejam muito bem-vindos. O meu nome é Cátia Caldas e estamos hoje aqui para falar de bainhas. Vamos trabalhar três tipos de bainha: a bainha simples, a bainha invisível à máquina e a bainha original jeans. Estes três tipos de bainha são normalmente causas de muitas dores de cabeça, sobretudo para os iniciantes, portanto, numa tentativa de dar aqui uma ajudinha até às minhas meninas em termos de consolidação da matéria já reformulada, portanto, vamos então deixar aqui este vídeo para consolidação de conhecimentos ou, para quem vê isto por primeira vez, para que possa então aprender a traçar as bainhas ou a fazer as bainhas em si. Chamadinha de atenção: a bainha simples eu creio que não gera dificuldades, dado o facto de ser realmente uma bainha simples. Tratam-se de duas dobras, a primeira dobra de 1 a 2 cm, talvez 3 em determinados casos, mas depois a segunda tem que respeitar a medida da primeira. Dicasinha sobre bainha invisível à máquina, portanto, como vocês podem ver no vídeo já a seguir, eu fiz a regulação do ponto em função daquilo que eu tinha da minha dobra, portanto, vocês vão precisar, dependendo da máquina, fazer uma primeira prova para experimentar se o ponto efetivamente vai abranger um bocadinho do tecido da parte superior, portanto, ele só pode apanhar uma pequena parte do tecido superior, só um pontozinho é que pode apanhar mesmo aquele tecido e o objetivo é não se ver do lado exterior. Portanto, esta bainha é a bainha invisível à máquina. Eu já expliquei aqui no canal como podem fazê-la à mão. No caso de quererem fazê-la à máquina, tenham então em atenção, portanto, regular a máquina antes de passar ao tecido final. Porquê? Porque é muito importante que depois o ponto não se veja da parte exterior. Eu mostrei aqui no vídeo que a peça, o calcador, tem um botão de regulagem. Vocês podem regular através daquele botão a abertura também do vosso utensílio. No meu caso, eu tive que fechar e aumentar o ponto no sentido em que ele pudesse então abranger o tecido da dobra. Vocês vão então ter que ter esse cuidado antes de passar à peça final. É só uma chamada de atenção, porque eu creio que será aquilo que vai suscitar aqui mais dúvidas, sobretudo neste sentido. O ponto, depois de vocês verem na imagem o ponto, vão poder identificar na vossa máquina se ela o tem, que já, a regra geral sim que tem, portanto o ponto esse que vão precisar à parte deste pé calcador. No caso da bainha jeans, tenham em atenção deixar 1 cm abaixo da linha onde vocês pretendem fazer então a colocação da vossa bainha. Tenham em atenção descosturar a costura original da vossa perneira e tenham em atenção deixar 1 cm também para além da perneira, portanto cortem a 1 cm do sítio onde querem fazer a colocação e cortem a 1 cm da bainha original da vossa perneira de calça. Portanto, a partir daqui podem utilizar linha de algodão dourada, tostada, portanto a cor que vocês entenderem para o vosso jean. Considero que devem respeitar a cor original que já tem a calça, portanto, se ela já está em tostado, tentem encontrar uma linha da mesma cor, porque assim, efetivamente, vão conseguir um bom resultado. Podem também fazê-lo com torçal, mas atenção ao torçal, porque é uma linha mais dura, uma linha mais grossa e exige não só uma agulha específica, como também aqui depois uma adequação do ponto, da tensão e da canilha. Portanto, regra geral, existe gente que costura o torçal com a linha inferior na canilha de algodão e existem pessoas que trabalham ao contrário, portanto com a linha torçal na canilha e com a linha de algodão em cima. Existem muitas outras máquinas que não permitem a costura com torçal, portanto isto já vai depois de uma experiência e de um teste em cada máquina. Deixo-vos então aqui estas dicas. Vamos então ver como podemos então realizar este tipo de bainhas. São 3. Prestem atenção. A bainha simples consiste em realizar 2 dobras no tecido.
uma primeira dobra, que vamos definir a medida, neste caso de 2 cm. Faremos então a marcação dos 2 cm em toda a nossa peça. A marcação pode ser substituída pela utilização de um pontímetro, que é nada mais nada menos do que um utensílio que nos ajuda então aqui a fazer a marcação de forma automática, ou podemos utilizar também aquilo que chamavam os alfaiates mais antigos de bitola, que é um cartão rasgado com a medida que precisamos e aproximá-la do tecido. Temos então aqui a nossa primeira dobra de 2 cm efetuada. Se preferirem, podem vincar com o ferro, é mais útil, e podem então fazer a segunda dobra. A segunda dobra deve respeitar a medida que temos da dobra anterior, portanto, deve ser de 2 cm. Podemos servir-nos de alfinetes colocados tal como vemos na imagem, de forma oblíqua, espaçados e não muito colocados no tecido, para fazer então a fixação da nossa dobra para costurar. Um pormenor muito importante é na nossa máquina definir o lado para que vamos costurar. A nossa chapa de agulha define-nos já uma distância de margem que podemos selecionar. A nossa costura deve ser no limite da nossa dobra e devemos respeitar sempre, à semelhança daquilo que vemos aqui, a nossa margem de costura. Portanto, a marcação que escolhermos na nossa chapa de agulha, que eu vou sinalar com a nossa fita métrica, deve ser então a mesma linha que eu vou respeitar para fazer esta bainha sem imperfeições. Não se esqueçam de dar 2 pontos para a frente e 2 pontos para trás, portanto o retrocesso, e então fazer a costura respeitando sempre a mesma margem de costura. Se tiverem dificuldades em entender o que é a margem de costura, visitem o link do vídeo que está na descrição deste. Recordem que para a vossa bainha, por exemplo, das calças ficar correta, devem, à parte do sítio onde querem deixar então a dobra, deixar 4 cm de margem, sempre e quando cada dobra tenha 2 cm. Tenham então em atenção deixar este excedente para poder fazer então a bainha. No final da vossa costura devem fazer então o retrocesso. Temos então aqui a nossa bainha completamente concluída. Vejam que ela mantém a mesma distância em todo o momento, não tem curvas, não tem zigue-zagues, não tem pontos acima e abaixo, portanto mantém os 2 cm de distância em todo o nosso contorno. É isto então uma bainha simples. Para executar esta bainha pode ser em calças, mas pode ser também em outro utensílio doméstico, como por exemplo toalhas. Para a nossa bainha invisível, vamos precisar de fazer uma dobra no tecido e do pé calcador para a bainha invisível, que, como podem ver, podemos regular para maior ou menor abertura. Para a nossa dobra de bainha invisível, recomenda-se 0,5 de dobra em tecidos finos e 1 cm para tecidos mais grossos. Como vocês podem ver na imagem, a dobra fazemos do lado direito e do lado do avesso é por onde vamos então fazer a nossa costura. Introduzimos então o tecido debaixo do nosso pé calcador, tendo em atenção que a nossa dobra vai tocar justo no topo do nosso prensa-telas ou do nosso pé calcador. Portanto, a nossa parte plástica branca vai servir de top ao nosso ponto. A partir daqui vamos fazer a experiência com o ponto. É importante ter em conta que a nossa costura vai ficar sobretudo na parte direita do nosso tecido
e do lado esquerdo deve apenas alcançar com um ponto, deve apenas alcançar uma linha da nossa parte superior. Nesta prova vimos que não alcança, vamos continuar a regular o ponto de forma a conseguir então o objetivo. É importante que se faça esta experiência num tecido à parte, que não se faça diretamente na peça a confeccionar em si, mas que respeitemos a mesma dobra que temos na peça original para então programar da melhor forma a nossa máquina. Como vocês podem ver, ainda estamos a regular. Este processo pode demorar algum tempo, sobretudo em máquinas como esta que tem muita oferta, tanto de ponto como de tamanho de ponto. Recomendo sempre que não comecem a costura justo no início do tecido, porque pode depois a máquina mastigar o tecido e criar ali bolas de linha e a costura não vai avançar e depois vão ter que obviamente tirar tudo. Portanto, comecem a meio centímetro, se possível, da margem do vosso tecido, para que não tenham depois dissabores. Como vocês podem ver, agora mesmo estava a subir o ponto de forma a que ele fosse mais alto, no sentido de que ele me alcançasse então o meu tecido da parte esquerda, que só pode alcançar, e volto a repetir, uma linha do ponto do tecido superior. Portanto, ele não pode costurar sobre esse tecido se não alcançar com um ponto esse mesmo tecido, para que não se veja evidentemente do lado contrário. Já estamos então a conseguir o nosso resultado. Este trabalho pode-vos ser complicado no início, mas depois vai-vos trazer vantagens. Vejam que efetivamente nós conseguimos então já aprender só um pontinho. Do lado contrário, vê-se ali algum ponto que não deveria, portanto, obviamente agora seria diminuir. Portanto, agora aquilo que nós vamos fazer é já alcançamos o tecido superior e agora vamos diminuir o ponto. Ok, temos então aqui como se fosse o nosso tecido original. Eu estou a fazer a marcação de 0.5, que é nada mais nada menos do que aquilo que eu recomendo que tenha então a nossa dobra no total, portanto 0.5 centímetros ou meio centímetro, se assim quisermos. Fazemos a colocação com o topzinho a bater no extremo do nosso tecido, portanto é o nosso guia neste tipo de trabalho. E vamos fazer então a costura. Eu estou a trabalhar com linha Bordeaux, para que se veja na imagem, mas recomendo que trabalhem com a mesma cor do vosso tecido. Portanto, se estão a trabalhar com tecido bege, uma linha da cor bege, sobretudo o mais aproximado possível desse tom, porque dentro depois da gama de cores existe então uma panóplia muito grande. No caso aqui, se queremos que a bainha seja invisível, aqueles pequenos pontos que se possam ver do lado contrário, se forem da cor do tecido, vão ficar dissimulados. Temos então aqui a nossa costura. Vejam que o tecido superior está mesmo costuradinho por pontas. Esta seria a parte contrária. E este seria então o exterior da nossa peça. Vejam que não se percebe praticamente nada daquilo que estivemos a costurar. Este é então o objetivo desta bainha. Parece complicada, mas afinal não é, e torna-se muito mais fácil, sobretudo se praticarem bastante. Terminamos então a nossa bainha invisível à máquina. Se quiserem, podem então procurar o vídeo sobre bainha invisível à mão, que se encontra na descrição deste vídeo. Bainha original jeans. Neste exemplo vamos trabalhar uma calça como se fôssemos reduzir então a nossa perneira. Portanto, vamos fazer uma bainha porque a calça nos está comprida. Atenção, que é apenas um exemplo.
No nosso caso, definimos que a nossa perneira deve ficar a 13 cm do extremo. Fazemos a marcação com giz, com caneta ou com alfinetes, com aquilo que preferirmos. Temos então aqui a nossa marcação do sítio onde efetivamente deve ficar a nossa dobra e a 1 cm vamos fazer o recorte. Atenção que 1 cm aqui é a nossa margem de costura. Recortamos então também a nossa bainha original a 1 cm também do nosso limite. 1 cm aqui, tanto de um lado como de outro, são as margens de costura que nos vão permitir unir as duas peças. Vamos descosturar com o descosedor ou o abre-casas que fornece geralmente a nossa máquina e vamos abrir o ponto original da nossa costura retirando todos os fios. Portanto, a costura tem que sair a 100%. Neste vídeo estamos a trabalhar sobre bainhas. Regra geral, damos o exemplo da calça, mas podem fazer-se bainhas em muito outro tipo de peças. Saias, calções, camisolas, lençóis, toalhas, todo tipo de coisas têxteis podem então sofrer a intervenção de uma bainha. A mesma forma que temos aqui para realizar, pode realizar-se então em qualquer outro tipo de tecido. Agora que já temos então aqui a nossa bainha descosturada e a nossa perneira preparada, vamos encarar costura com costura. O que é que isto quer dizer? A nossa calça, do lado interior, como podem observar, tem duas costuras, que é uma costura inglesa. Do lado contrário tem apenas uma costura e aquilo que nós vamos fazer é colocar a bainha tal e como se não a tivéssemos cortado. Portanto, do lado que corresponde à costura interior, vamos fazer corresponder a costura interior e do lado contrário, a bainha oposta ou a costura oposta. Fazemos a fixação em todo o contorno com alfinetes ou alinhavamos diretamente. No caso, eu fiz primeiro a fixação porque há calças que estreitam naquela zona e às vezes é preciso fazer correção. Neste caso não se aplica, portanto fazemos a colocação e a medida mantém-se. E agora passamos então a alinhavar. Recordem que este tipo de trabalho fazemos sempre então de direito com direito. Aqui está a nossa linha para alinhavar e vamos então fazer o alinhavo em todo o contorno, que nos vai permitir trabalhar na máquina na função braço livre, que eu já vou explicar o que é, muito mais facilmente. Com os alfinetes, e uma vez que eles têm uma extensão, portanto eles saem do limite do tecido, iriam bater muitas vezes no braço e iam bloquear o movimento da calça. Por isso é que eu estou a alinhavar neste passo. Vamos então trabalhar em braço livre, que é nada mais nada menos do que retirar a gaveta da nossa máquina. Vamos fazer então a introdução da nossa peça tubular no nosso braço livre e vamos fazer a colocação do nosso prensa-telas ou pé calcador e a nossa agulha. Portanto, eu recomendo sempre que baixem a agulha antes de iniciar a costura. A partir daqui fazemos 2 pontos para a frente, 2 pontos para trás, que são o retrocesso, e vamos costurar justo pela marca da costura anterior. Esta costura eu já vos disse que podem efetuar então com linha de algodão ou com torçal. No caso do torçal, tenham em conta determinadas características do próprio fio para então conseguirem fazer um bom trabalho. Fazemos a costura em todo o contorno e, como vocês podem ver, o tecido flui pelo nosso braço livre, pela forma tubular então da nossa máquina. É nada mais nada menos recomendado também para, por exemplo, as mangas de camisa.
ou para outras peças que sejam mais pequenas. Temos então a nossa primeira costura efetuada, retiramos os alinhavos. Tenham sempre em atenção que o alinhavo não pertence à peça, portanto o alinhavo tem que sair sempre e a 100%. Não podem ficar restos de alinhavo. E agora aquilo que nós vamos fazer é verificar então se temos muito excedente de margem de costura e se precisamos então recortar. Vejam que como temos muito tecido neste exemplo, fica-nos um bocadinho grossa a nossa costura. Ora daí vamos fazer a limpeza, portanto vamos retirar aquilo que é excesso de tecido da nossa peça. Tiramos então os excessos e vejam que agora aquilo que fazemos é a costura fica dentro da nossa bainha e vamos então à máquina fazendo com que a nossa costura superior, portanto a costura definitiva, fique então dentro da marca da nossa costura anterior. Portanto vamos costurar por cima da costura de ligação que acabamos de fazer. Assim, vamos dissimular aquilo que foi a nossa emenda de bainha. Reparem que eu estou a introduzir a margem de costura dentro da bainha, portanto, do lado contrário só se vai ver então a dobra exterior. Eu estou a fazer a costura do lado direito, mas vocês podem costurar do lado contrário. Existem algumas costureiras que preferem fazer a costura do lado contrário, mas o método de manual efetivamente indica que devemos costurar do lado direito, sobretudo porque existem algumas máquinas domésticas que fazem o ponto bonito do lado direito, portanto da parte superior, e o ponto de baixo não fica tão bonito, sobretudo por esse prisma. Fazemos então a costura sempre por cima da ligação que temos anterior e a partir daqui teremos então a nossa bainha completamente pronta. Vejam que nas emendas eu estou a ajudar com o guiador para contornar a agulha nesse ponto. Primeiro porque temos aqui um grande relevo de tecido e porque estamos a tratar então de 4 camadas de jeans. Existem muitas formas de partir a agulha, mas uma delas é passar a toda a velocidade sobre este tipo de camadas. Tenham em atenção utilizar também a agulha adequada para o tecido que estão então a trabalhar. Temos então aqui resumido o que são as nossas 3 bainhas, a bainha simples, a bainha invisível à máquina e a nossa bainha original jeans. Se gostou desse vídeo e quer ver mais conteúdo deste tipo, não se esqueça de subscrever o canal. Por hoje é tudo, foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Até para a semana!